Oi, Olá, tá me vendo hoje? eu estou te vendo, mas está parada a imagem. Será São... que vai dar certo? Vamos esperar, vamos continuar. Não, vamos continuar, não tem problema, a gente vai falando, mas eu acho que está todo mundo te ouvindo. A todos que estão aí entrando aí, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pela paciência conosco, né, Márcia? É, E sejam todos bem-vindos. Vocês estão escutando a Márcia ou só escutam só a mim? Quem pode responder aí? Fala alguma coisa aí, Márcia, para ver se eles alguém tá escutam. me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Acho que a gente vai fazer como rádio o evangelho de hoje, Isso, via rádio. né? Via rádio. Não, mas a sua imagem está aqui. Já está aqui o Ah, seu então rostinho. pelo menos está aparecendo alguma coisa. Aí, o Paty está ouvindo a Ah, Márcia também? Sim, estão te ouvindo. Pronto. estão me ouvindo? Pronto. Pronto. Eu vou Pronto. trocar. Pronto. Eu estou ouvindo nós dois. Olha lá, ouço os dois. Núbia, o seu Wilson também disse que sim. Estamos escutando sim. Tá tudo certo, Márcio. Márcia? Oi, tá melhorando. Oi, Você tá melhorou? aparecendo. Aí, apareceu, Márcia. Apareci, eu troquei, eu saí da internet via rádio e entrei pelo 4G. É isso mesmo, eu também faço aqui assim. Se eu entrar no meu na minha Wi-Fi aqui, eu não consigo entrar, conectar. Só com o meu 4G. Bom, Eu mas enfim, né? troquei e agora deu certo. Pelo menos deu Deu certo. certo, Vamos embora. deu certo. Legal, conseguiu. Agora sim. Estão todos felizes aí por te ver, ó, porque eu ia assustar o pessoal, cara. Eu sou muito feliz. Olha, gente. Ninguém Meu, mais vai dormir eu, com som, de medo essa noite. para quem está nos ouvindo, eu conversei com o Cleito e falei assim, Cleito, é bom que a nossa internet fique falhando, porque o pessoal não vê o tanto que a gente é feio, cara. Fica assustando as pessoas. É nada, o que importa é o que está dentro. Isso aqui, ó, depois vai tudo pro lixo. Não vale mais É, nada. você sabe, antes de a gente começar aqui, para quem está nos ouvindo agora, eu escutei uma frase muito interessante, né? O do Haroldo Dutra Dias, ele falou assim na palestra, ele olhou e falou assim, olha, eu tenho notícia não tão boa para aquelas que cuidam do corpo, né? Cuidar do corpo, isso é uma responsabilidade nossa, e a doutrina espírita também nos fala isso, né? Aí ele falou, porque tudo isso vai, aí no finalzinho ele fala, porque tudo isso vai ficar. Então, quem gastou muito dinheiro com botox, com cabelo, esquece. Porque a essência, igual você falou, Márcia, não vai junto o botox, o cabelo, as plásticas. O que vai é só o espírito, né? Pois é. O resto vai ficar tudo aqui, gente. Tudo vai despencar, não Tudo, adianta. Tudo tudo, despenca. tudo, 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 tudo. Tá Mas a tudo bem com gente tem que você? cuidar para ser saudável, né? Porque senão também não dá, né? Sim. Tá tudo bem com você, Márcia? Tá tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. A família, tudo bem? Os meninos? Todo mundo bem aqui em casa. Já se Sua mamãe preparando, entrou aí, porque ó. domingo tem. A minha mãe chegou, oi, mãe. Domingo Já tem se entrega da preparando, cesta, né? porque domingo tem entrega de sexta, né? Sim, sim. Eu consegui com a. Tem uma menina que vai na Casa de Esperança, esqueci o nome dela, ai meu Deus. A idade vai chegando. Ela me doou 3 cestas, eu já peguei na casa dela e levo no domingo lá, tá? Então, a gente continua com a nossa campanha. O mês passado a gente atendeu 83 famílias, né? Fixo Graças a nós Deus. temos 45, mas apareceram 40 famílias a mais para retirar a cesta e graças a Deus a gente tinha, então a gente conseguiu. E a nossa campanha continua. Se você quiser nos ajudar, ainda dá tempo para esse mês, que a gente só vai entregar no domingo. Então pode fazer um depósito na conta do Esperança, ou então se tiver alimentos para retirar, é só mandar mensagem para a gente que a gente se organiza e a gente vai retirar na casa de vocês sem ter contato nenhum, para evitar qualquer tipo de transmissão. Mas essa campanha a gente tem que continuar porque a gente sabe que o desemprego está aumentando, a necessidade das pessoas estão aí e a fome não espera, né? Sim, verdade, verdade. E não é só isso, né, Márcia? É, a gente precisa entrar nessa energia que está tendo de fraternidade e aproveitar esse momento. Quem pode, doa.
quem pode aproveita, né? Faz um pouquinho, né? Cria um pouco de maioridade espiritual, como diz o texto de hoje do nosso É. Evangelho. Uhum. Mas é isso aí. Vamos começar? Vamos. Você Então dá eu os faço a recadinhos prece, tá? dá os recadinhos e faz a prece? Combinado. Então, eu já falei sobre a entrega das cestas, né? A gente tem atendimento fraterno, acontece pelo telefone, então, como a gente não está na casa, quem precisar conversar com a gente, precisar desabafar, precisar conversar mesmo, a gente está aqui para conversar, é só mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, ou aqui pelos stories também, pela mensagem do Instagram, que a gente entra em contato e um dos nossos atendentes entra em contato com vocês para conversar, para orientar, para passar algum acalento nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? As palestras, elas ocorrem tanto na quinta-feira às 20 horas, quanto aos sábados às 14h30. Como a gente não está na casa, estão sendo todas online. A gente deixa elas disponíveis tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. E diariamente a gente tem a nossa leitura do Evangelho às 18 horas. Então, a gente também deixa elas salvas no nosso perfil do Instagram também, e lá no YouTube. Lá no canal do YouTube, Hernani, eu queria até comentar com você, e para todo mundo saber, a gente está com mais de 100 palestras. E Nosso com canal está certeza, crescendo. essas palestras, eu escutei uma coisa interessante, né? Assistiu a nossa palestra, eu acho que foi a sua, ou a do Clayton, e ela depois me mandou uma mensagem, no Message, dizendo assim, o quanto é bom ouvir algo que conforta o nosso coração, né? Por mais que... E é tão interessante, Márcia, porque às vezes a gente pensa que falar um pouquinho, ou falar da pessoa, oi, tudo bem, como é que você tá? A gente pensa que às vezes não tem valor, mas tem. Tem, e isso eu fico muito feliz. Saber que essas palestras estão lá, para quem quiser ouvir, e extrair um pouquinho delas, para que possa confortar o coração daqueles que precisam, é maravilhoso. E a gente acredita sempre de que o plano espiritual sabe, né, que para quem vai a essas palestras aí e faz o coração chegar, ser acalentado por elas, né? É verdade. É um trabalho que começou pequenininho, né? E a gente tem as pessoas que assistem sempre dão um feedback muito legal para a gente, que é o que nos impulsiona para continuar cada vez mais, trazendo esperança para a casa de vocês. Já que vocês Isso não aí, conseguem ir até lá, a gente vai até vocês, é isso aí, né? E que a é isso gente aí. continue esse trabalho lindo de levar o Evangelho do Cristo a todas as pessoas. Sim. E lembrando que quem assiste, compartilha, porque você já está fazendo um ato de caridade. Porque o seu compartilhamento na rede social tua, às vezes alcança pessoas que precisam realmente de escutar uma palavra amiga. E aí acaba confortando os corações, não é isso? É verdade. A gente já ouviu também pessoas que colocam o evangelho para dormir, que estava com insônia, começou a assistir o evangelho antes Ah, que de legal. dormir, e as pessoas estão melhores, com sonos melhores. Que é uma das coisas que a gente orienta, né, Irani, no atendimento Sim, fraterno, fazer uma leitura do evangelho antes de dormir, junto com a prece, que ajuda a dar um sono melhor, né? Então, sim, a leitura do evangelho à noite também ajuda bastante. sim. Vamos lá? Vamos, né? Você faz sua Então, prece pra gente? faço. Faço sim. Eu faço a prece e você faz o encerramento. Tá bom, combinado. Tá bom? Só Combinado? lembrando, coloque, Então tá. lembre as pessoas de colocar um copinho de água junto aí. É verdade. Ó, meu tá aqui, ó. A garrafa. Eu acho que a gente precisa fazer depois um evangelho explicando um bate-papo sobre a importância da fluidificação da água. Vamos sim. Vamos Vamos? sim. Vamos sim. Vamos. Ó, se comprometeu comigo aqui ao vivo, gente. Podem cobrar. Então vamos lá. Vamos lá. Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradecemos a toda a equipe espiritual que nos auxilia neste momento. Pedimos a eles que envolva cada um de nós com muita luz, muita paz, muita harmonia, e que as palavras do Evangelho de hoje possam acalentar o nosso coração,
nos dar fé e esperança e nos deixar mais tranquilos. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bora Márcia, lá? vamos Oi. lá. O nosso bate-papo hoje é um tema que está nesse livrinho aqui, ó, Fonte Viva. Quer dar risada? Olha o meu jeito que tá, gente. Uma Você sabe, vez, um amigo nosso em comum falou assim, ele chegou para fazer uma palestra lá no Esperança, e o evangelho dele estava tudo escangalhado, igual o meu, assim. Daí ele falou assim, gente, era isso que é eu ia que eu falar. uso muito esse livro. Então, como eu uso muito, o bichinho tá todo danado. É verdade. Ele falou assim, mas é sinal que eu estou usando muito, graças a Deus, né? Mas enfim, o nosso bate-papo de hoje é um tema maioridade. Capítulo 21 desse livrinho, onde a mensagem é de Emmanuel, nesse livro, e ele abre com a passagem de Hebreus 7:7, que diz assim, o menor é abençoado pelo maior. Paulo, antes da gente entrar no texto em si, eu queria convidar todos a refletir sobre a questão da maioridade, né? E para isso a gente pode pensar como quando a gente era adolescente, não é verdade? A gente desejava ter logo 18 anos para que a gente fosse de maior. Agora eu já sou de Livre. maior, né? Não é assim que eles falam? Sou Agora eu livre. sou livre, né? Só que quando a gente passa a ser de maior, como eles dizem, os adolescentes, pelo menos da minha época, ou de maioridade, esquecemos também das responsabilidades. Porque o intuito era fazer 18 anos, eu estou falando por mim, eu queria fazer logo 18 anos para tirar carta, porque eu queria comprar uma moto, só que eu esqueci das responsabilidades. A minha vontade era tanta de ser maior, só que junto vem a responsabilidade. E esse texto, para quem depois for ler, vai entender que é exatamente isso que o Emmanuel está falando, só que numa visão maior, né? A nossa responsabilidade perante aqueles que são mais fracos que nós, que estão abaixo de nós, porque a gente às vezes se coloca numa posição de humildade, de estar sempre precisando de um socorro, de uma palavra amiga, ou até mesmo na questão financeira, em vários aspectos da vida. Até mesmo na questão financeira, eu não tenho nada, eu preciso de socorro. Mas há sempre alguém que precisa da gente. Independente do tamanho da sua maioridade espiritual, financeira, emocional, não importa. Sempre vai ter alguém que você precisa ajudar. E aí, ele chama atenção para a gente aqui, né, Márcia? E eu vou fazer a perguntinha e vou devolver a bola para você. Da nossa responsabilidade de quando a gente tem os tesouros divinos, da gente poder distribuir e socorrer eles. Né? Que a nossa maioridade de intelecto, de moral, de amor, financeira, não importa quanto nós crescemos, em qual segmento da vida, mas a gente tem a nossa responsabilidade, com essa maioridade nossa, de socorrer aqueles que tanto precisam. Ou seja, como Jesus dizia, né, Márcia? Que os fortes possam servir os fracos. Não é isso? É verdade. Tem uma coisa que eu gosto de falar, é que depois que a gente vê, não tem como desver. Então, depois que a gente não tem como desver, não. Depois que a gente viu, não tem que falar, ó, não estou sabendo de nada. Depois que a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus mais a fundo, a gente começa a entender a responsabilidade que a gente tem para com as pessoas que estão ao nosso redor, não tem como falar assim, eu não sabia. Não tem como a gente falar isso. E a gente que é espírita, essa responsabilidade ainda cresce mais, porque a gente entende que todas aquelas pessoas que estão conosco hoje são responsabilidade nossa. A gente não pode deixar para trás. A gente vai ter que ajudar. Aí eles ajudam a gente ajuda ele, e vai todo mundo subindo os degraus da vida até chegar lá no finalzinho. Não tem como a gente ver aquela pessoa que é mais difícil na nossa vida e falar assim, não vou resolver essa questão hoje, vou deixar para depois. Não, tem que ser agora. Não dá para você falar assim, não, depois, porque a gente sabe o quê? Tudo bem, hoje essa pessoa difícil está aqui do meu lado. Na próxima vida, ela vai estar mais perto ainda. Ou seja, se já estava difícil sendo, por exemplo, marido, a próxima encarnação vai ser filho. E vai ser aquele filho problema. Sabe? Aquele filho que a gente fala assim, meu Deus do céu. Vai ser assim, vai cada vez ficando mais perto.
Então, se a gente vai tendo essa maturidade de entender que todas as coisas que estão na nossa vida estão corretas, a gente está passando por isso porque a gente precisa passar para a gente aprender, que é ter a responsabilidade da nossa própria encarnação, a gente vai entendendo o quê? Que nada está errado. Porque a gente tem a mania de colocar a responsabilidade para o outro, né? Porque Sim. o marido é difícil, porque a esposa é difícil, o filho é difícil, a mãe é difícil, todo mundo é difícil, menos eu. Eu sou uma pessoa super fácil de conviver. Eu sou o anjinho. Um anjo, não sei por que não me entendem, né? Mas não é bem assim, né? Então, a partir do momento que a gente começa a estudar a reencarnação, a gente começa a entender que a responsabilidade da vida é nossa, é a hora que a gente chega nessa maioridade que Emmanuel está falando aqui. Sim. Está com tudo que existe na Terra. Sim. E ele aqui tem duas passagens interessantes, eu não vou ler o texto todo, que aí eu não vou dar, que nem diz o Haroldo, spoiler, né? Que, por favor, eu espero que todos que estão nos vendo leiam. Ele fala assim, ó, de modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. Mas olha a advertência de Emmanuel. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separidade. Ou seja, ele já nos mostra assim, tipo assim, olha, cuidado, porque há uma lei da vida que ela vai te devolver exatamente o que você faz. Né? E falar de questão de poder ser grande, ter os atributos necessários, ser um rei, né? Eu tenho uma passagem maravilhosa que eu não esqueço, que é quando Jesus lavou o pé de Pedro. Não é verdade? Observa, tem até o texto aqui, ó. Ele fala assim, ó, quando ele foi lavar o pé de Pedro, no contexto aqui em João 13, está assim, ó, pois ele sabia quem iria tirá-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. A questão da figuração da cena, tudo. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou de vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Poxa, qual é o orgulho, então, nosso, que a gente arrecada as coisas do mundo, achando que, pronto, somos melhores que os outros? Se Jesus lavou os pés dos discípulos, e nessa mensagem mostra, eu dei o exemplo a vocês, façam como tem que ser feito. Se eu sou rei e mestre, como todos nós já sabemos, o grande governador do planeta Terra, e é um amor incondicional por todos nós, lavou os pés dos discípulos, numa simbologia para dizer a todos nós, não se achem orgulhosos. Tudo que nos é dado é por empréstimo pelo Pai. Ele nos dá, mas também pode tirar. Então, o que nós temos mesmo? Nada de material, nada deste mundo. O que a gente consegue ter, sim, é as nossas atitudes, como Jesus fez. Conquistar aquilo que ele conquista e que ele deu exemplo. Eu costumo dizer sempre que a gente vai entrar no reino do céu por aquilo que a gente espalha. Como assim, né, Márcio? É aquilo que a gente faz com os outros. É isso que a gente espalha. Então, se a gente tiver humildade, a gente vai entender o que é que Jesus fez agora quando lavou os pés dos discípulos, não é não, Márcio? É verdade. E eu gosto de falar o seguinte, as pessoas muitas vezes se acham mais importantes do que as outras pelo nível social que ela tem, pela cor da pele que ela tem, mas a gente está num momento que todos nós somos iguais. Eu brinco assim, que se a gente arrancar a pele de todas as pessoas, a cor é igual, o sangue é igual, não tem diferença. E onde vai o baú de ouro? E Márcia, você falou um negócio muito interessante. Aonde vai levar o baú de ouro? Lugar nenhum. Pelo menos o meu caixão não vai ter gaveta. Hoje em dia a gente não consegue nem
nem um caixão, mais ou menos assim, não está dando para escolher muito, porque nessa situação que a gente está, estão todos iguais. Hoje, a mesma coisa que o rico está passando, o pobre está passando. Que o branco está passando, o negro está passando. Está tudo igual. Essa Sim. pandemia deixou todo mundo igual, ficou igualitário. Não é o pobre que sofre mais, o rico que sofre mais, não. Todos estão passando pela mesma situação. A dor, ela é igual a todos. O rico sente a mesma dor que o pobre. O branco sente a mesma dor que o negro. O homem sente a mesma dor que a mulher. Existe esse momento que a gente está vivendo, a gente se igualou de uma forma que a gente nunca tinha se igualado antes, pelo menos nesta vida, né? Porque em outras vidas teve outras pandemias, teve guerra, teve outras coisas que provavelmente a gente estava lá, né? Mas nessa situação que a gente está hoje, a gente nunca passou. E esse é o momento de crescimento, de mostrar aquilo que a gente aprendeu. Aquilo que a gente sempre fala, né? Porque a gente fala bonito, né, Hernani? Fala bonito, fala de Deus, porque pegar o evangelho e falar é a coisa mais linda, ainda mais as pessoas que têm o evangelho de cor, assim, que conseguem falar em tal lugar, tal coisa, fala isso. Só que age conforme fala? Aí é que tá. Nem sempre, né? Nem Aí é que tá. sempre. E outra, né, Márcia? A gente está vendo aí, na verdade agora, como você disse muito bem, que a pandemia chegou e tirou as fronteiras, né? Tirou fronteira. Tirou a classe social, ela simplesmente derrubou isso aí que a própria sociedade colocava. O próprio orgulho dos homens, nosso, aí eu me incluo nisso também, todos nós, aprender que não existe fronteira e nem classe social. Não existe religião, não existe cor. É o que você bem disse muito bem agora. E é interessante isso, porque agora nos traz a reflexão assim, ué, e agora? Né? O que eu tenho para fazer? Como é que funciona? E outra coisa que você falou que eu acho muito legal, a gente vê espíritas, né, desesperados. Isso nos mostra o quê? Que nós ainda somos muito imperfeitos, que a gente precisa de muito apoio um do outro. E outra coisa que está acontecendo muito legal, a fraternidade. Então está nos mostrando, Márcia, eu preciso do teu colo, eu posso chorar um pouquinho que eu estou desesperado. É isso que nós temos que entender, que nós não somos de ferro blindado, como a Márcia disse, quando tira a nossa pele, sem ter ainda aquela perfeição que era de Jesus. Não, nós vamos ter dias que nossos corações vão estar apertados, sim. E aí a gente precisa de alguém com maioridade que nos socorra. Que nos socorra. A doutrina espírita, Márcia, fala de classes de evolução, né, de espíritos, como também dos planetas. E é tão interessante que quando alguém que é maior vem nos socorrer, ele está na nossa cabeça e visuando e montando uma historinha, ele está socorrendo alguém que está abaixo. Mas ele esquece que ele também está abaixo de outro e que vai ser preciso de outro. Então é um elo. Então, o que nós podemos entender por isso? E sempre vamos precisar de alguém com maioridade que a nossa para nos esclarecer, para nos ajudar, para nos impulsionar no destino que é de todos nós, sermos felizes um dia. E assim, Hernani, a doutrina espírita ela é tão consoladora, né? Eu não posso dizer por você, mas eu posso dizer por mim. E todo mundo que está aqui no Evangelho me vê todo dia aqui fazendo Evangelho, conversando com vocês. Mas quantas vezes eu parei aqui na frente desse celular, peguei esse Evangelho, com aquele nó assim no peito, falando assim, gente, hoje eu queria que alguém falasse para mim, falasse, conversasse comigo, sabe? Eu ligo, eu falo, eu converso, mas tem dia que você fica assim, sabe? Você precisa de carinho. Sim, Aí você lógico. abre o Evangelho ao acaso assim, e aquela palavra que sai no Evangelho era tudo aquilo que eu precisava ouvir. Tudo Sim, aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. sim. E você quer ver outra coisa? E aí eu convido a todos a fazer. É interessante quando você está com o coração assim, vamos dizer, como a Márcia disse, né? Precisando de alguém que seja maioral, faz uma prece sincera, colocando do seu coração aquilo que você realmente está angustiado.
Uma prece que você pode falar assim: Jesus, hoje eu sinto tanto medo. Jesus, hoje eu estou com tanta angústia. Faça sincera. E pede socorro. E observa. E observa. Se depois de um tempo você não vai encontrar alguém, ou alguém vai te ligar, ou a sua própria reação vai ser outra. Porque o socorro vem. E é isso que nos mostra que sempre aqueles que são grandes se fazem pequenos para socorrer a gente. E é isso que a gente tem que entender. Como nós abrimos a nossa conversa de hoje, quando Jesus lava o pé de Pedro, ele está nos mostrando, olha, seja humilde, socorra, acolha os pequenos, seja grande, mas trabalhe com os pequenos, seja forte, mas socorra os fracos. É isso que ele pede para a gente, né, Márcia? É verdade. A gente tem que entender que aqui na Terra não existe nenhum grande. Nós estamos evoluindo, né? Tem momentos que nós estamos mais fortes, momentos que estamos mais fracos. E Sim. nessa hora que a gente está mais forte, é a hora da gente socorrer aquele que está mais fraco. Porque amanhã, quando eu estiver mais fraco, alguém vai me socorrer. Socorrer. E fica nisso, sempre. A gente nunca está sozinho. Eu sempre falo, a gente nunca está sozinho. A hora que a gente pede, a gente acredita, a gente pede com fé, o grande, que é o Deus, ele vai mandar alguém para socorrer a gente com as palavras certas. E às vezes, Hernani, não é nem alguém que a gente conhece. Às vezes a gente senta no ponto de ônibus, uma pessoa olha do nosso lado, começa a conversar e dá aquela palavra que a gente precisa ouvir. Verdade. Né? E daí a gente vê que é Deus agindo. Agindo E a age nossa de vida. todas as formas. Sim. Márcia, e é tão interessante, como você falou agora, poxa, que alguém vai socorrer a gente, né? Aí deixa eu chamar a atenção para que todos possam refletir depois. Se eu sou uma pessoa egoísta e orgulhosa, e acho que tudo me basta e que tudo que tenho só depende de mim, no momento de tristeza, de angústia, o que diz a lei? Eu amparei alguém? Dificilmente alguém pode chegar até você. E aí essa pessoa experimenta, às vezes, um vazio dolorido. Mas não significa também que ele será esquecido. Mas ele está apenas colhendo aquilo que ele plantou. E que essa lei de retorno, ação e reação, causa e efeito, vai mostrar para ele, pela dor, olha, é melhor eu usar os meus atributos maiorais e socorrer, do que achar que só eu me basto. Veja que interessante. Isso é tão importante que tem outra passagem que está em Mateus 20, 26, capítulo 20, 26, 27. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. No sentido aqui de escravo, de servir, de poder socorrer aquele que sempre precisa. Então, qual que é a receita que Jesus nos mostra? Aquele que quer entrar no reino do céu, se faça pequeno. Se faça pequeno. E com seus atributos, sejam eles quais forem, seja usado para socorrer e servir aqueles que ainda não têm. Não é verdade? Chico falava, né? Quando a dor estiver muito grande, pega a dor, coloca no bolso, vai e serve. Porque quando a gente vai e serve, a gente vai ver que a nossa dor diminui. Sim. Ver o sorriso no rosto de alguém por a gente ter feito uma coisa pequenininha que seja, é o maior pagamento que a gente pode ter. A gente entende que aquela tristeza que a gente tinha, ela é pequena, a partir do momento que a gente vê como a gente é grande em poder dar uma palavra de carinho, em poder dar... Agora não dá para dar abraço, né? Mas quando dava para dar abraço, poder dar abraço. Verdade. E tentar, assim, se sentir útil, porque eu acho que nós aqui na Terra, a gente tem a necessidade de se sentir útil. É difícil você seguir a vida e se sentir uma pessoa inútil, uma pessoa que não é capaz de fazer nada para outra pessoa. Né? Eu acho que a sensação de inutilidade deve ser muito ruim. Né? Porque acho que você sente uma solidão muito grande. Sim. E outra coisa, Márcia, é tão gostoso, né? Você perceber que alguém se preocupa com você, não é? Não é Nossa, gostoso? muito Você, bom. você sentir que você é querido.
Isso, É a nos, melhor coisa do mundo. isso nos dá um conforto. Poxa, essa pessoa se preocupa comigo. Isso é muito bom para quem é acolhido. Agora, quando a gente descobre o prazer de servir, é muito maior. É muito maior. Jesus falava isso. E uma vez participei de uma reunião mediúnica numa casa espírita, e aonde foi apresentado a questão de dois médios que estavam com problemas assim pessoais muito intensos, já demandava algum tempo. E no final da reunião, o mentor da casa mandou uma mensagem linda, maravilhosa, e no final ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: serve que passa. É o que você acabou de falar. É o que você acabou de falar. Então, quando o Chico falou da dor que você deu exemplo, aqui e vai socorrer, vai servir, é o que. Aí me veio essa mensagem desse mentor. Ele falou assim: ó, serve que passa. Porque quando a gente começa a se preocupar com a dor alheia, tudo muda. E é tão interessante que onde está escrito isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, é o homem de bem. Então, outra liçãozinha de casa para quem não está assistindo. Leia lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem. Vai enumerar algumas características que eles falam e você vai ver. Se você fizer uma delas, nossa, já está bom, né, Márcia? Com certeza, não precisa ser muita coisa. E não existe ninguém no mundo, não existe ninguém que não pode ser útil, que não pode ajudar alguém, que não pode dar alguma coisa. Porque normalmente a gente pensa em a gente dar roupa, dar sapato, dar comida, mas não é nada disso. É se doar, é ter uma palavra, é ser ouvidos para ouvir, é abraço para abraçar. É isso. Na verdade, o que marca é isso. Se a gente olhar para trás, a gente conseguiu muitas coisas materiais, mas o principal não é nada disso. O principal é tudo aquilo que a gente conseguiu carregar no nosso coração. São os sorrisos, são os abraços, são os momentos, a gente se lembra dos momentos sempre. Então, que a gente sempre possa ter momentos bons para lembrar, né? Sim, e isso é tão importante, para quem assistiu o filme Nosso Lar ou leu o livro, quando André Luiz vai no departamento de comunicação para saber se alguém entrou em contato da Terra com ele, a moça fala para ele: André Luiz, não temos nenhuma mensagem por enquanto. Aí ele volta depois, né? André, eu tenho uma mensagem. Aí ele vê que é a pessoa, aquela senhora, que fez uma prece tão sentida para ele, agradecendo que ele tinha atendido de graça o marido dela aqui na Terra quando ele era médico. Observe a reação disso. E quando a gente lê o texto lá, O Homem de Bem, se a gente pegar e fizer uma síntese, está pedindo compreensão para aqueles que ainda não entendem ou não conseguem andar sozinhos. É compreensão. A gente tem que ter compreensão que as pessoas ainda não conseguiram enxergar o que a Márcia já enxerga, o que o Hernani enxergou, o que o Cleito enxerga, o que vocês estão nos ouvindo já começam a enxergar, ou já enxergam muito mais do que nós aqui mesmo que estamos falando, entendeu? É compreender que cada um tem o seu tempo de vir, e ele precisa vir com apoio e com os exemplos. Aí eu volto novamente, quando Jesus lavou o pé de Pedro, ele deu um exemplo maravilhoso sobre isso. E uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que o amor, ele existe em todas as pessoas, né? Então, a gente tem que olhar todos com amor, porque Deus, todos nós somos pedacinhos de Deus aqui na Terra, né? Então, se nós somos pedacinhos de Deus, nós somos puro amor. Só que às vezes as pessoas não conseguiram ainda tirar de dentro do coração, assim, tirar da embalagem esse amor para mostrar para o mundo, né? Verdade. Então, que a gente acredite nisso. A maioridade é essa, é conseguir olhar para os outros, aqueles que ainda não conseguiram encontrar o caminho de Jesus, encontrar o caminho do bem, enxergar ali a semente de Deus, de que ali sim vai chegar um dia que vai brotar. E torcer para isso, fazer a melhor forma possível para esse amor surgir. E a hora que surgir no coração de todas as pessoas, a gente vai ter aquele mundo que a gente tanto espera, que a gente tanto almeja, né? Que é onde exista mais o bem e o mal não exista. Sim. Mas vai acontecer quando a gente acreditar que isso é possível. Então, acreditar nas pessoas, fazer a nossa parte, ser exemplo. Porque quando a gente é exemplo, assim como Jesus é exemplo para a gente vai conseguindo trazer
mais amor para todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, né? E eu acho que vai ficar mais leve. E a gente tem esse momento agora, né, Hernani? Sim. Exercitando a fraternidade, o amor, o companheirismo. Vamos aproveitar esse momento, né? Sim. E uma coisa mais que você sempre fala, que é acreditar em você, em nós mesmos. Nós precisamos acreditar no potencial que nós somos, né? Como Jesus disse, vocês é a luz do mundo, o sal da terra, e é verdade, nós precisamos acreditar nisso, para que a gente possa alcançar a maioridade, não é verdade? E ter compreensão por aqueles que estão a caminho disso, porque nenhum vai ficar parado lá atrás. Nós temos que entender isso, não é? Com certeza, Marte, todo mundo vai. estamos chegando na nossa hora. E Estouramos. eu gostaria hoje de fazer o nosso encerramento, primeiro agradecendo a todos, com a leitura de um texto que está no mesmo livro. E você vai entender por quê. Fonte Viva, o mesmo livrinho. É a lição 72. Incompreensão. Posso? Pode. Deixa eu pegar a minha aqui para acompanhar. Vê lá. Na hora que você colocar esse me avisa. Peguei. Gente, escuta o texto. Vê se não tem tudo a ver sobre o que a gente falou agora. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo, primeira carta de Coríntios, 9, 22. Olha o que Emmanuel fala sobre essa passagem. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue, combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observar-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Vá com calma quando socorre. Não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago, sem medida, com a desculpa de subtrair o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faça demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns, poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clame, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e véu. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano ao contaminar-se, há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na esfera da salvação e reajustamento. O bolo da matéria densa reveste do lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo, quando afirma que a vitória do bem se faz fraco para os outros, fazendo-se tudo para todos, a fim de todos os meios chegar a erguer alguns de nossos irmãos. Não é lindo? Maravilhoso. É de emocionar. Vou falar, ó. Eu amo esse livro. É muito bom. Vem só completar o que você estava falando, Márcia. Mesmo quando... O que ele está dizendo? Quando a gente for socorrer alguém, socorre.
Não julgue. Vá lá, desça. E quando a gente desce, a gente não se rebaixa espiritualmente. A gente não perde a luz que nós já adquirimos. Pelo contrário, a gente só tem que trocar essa energia, essa luz que nós já temos, um pouquinho que seja, com aqueles que ainda não têm. Não é verdade? Pois Márcia, eu é, faço a quanto prece, mais a gente doa, mais a gente volta, né? mas Quanto mais a é gente sempre. doa, mais vai Mas voltar para a gente sempre. exatamente, exatamente. E com a Vou fazer intensidade certa, como disse o texto. exatamente. E respeitando cada um, né? Márcia, É. obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu É que sempre tão bom, agradeço, é obrigada. sempre tão bom ver Deu as pessoas certo, que a gente. uhul! É sempre tão bom ver as pessoas que a gente gosta, apesar que a gente, no domingo nós vamos se encontrar depois de 30 dias, né? Depois de 30 dias a gente tá junto de novo. Não pode dar abraço, mas a gente se vê pessoalmente. A gente se vê à distância, mantendo distância de 2 metros com máscara, mas o É, trabalho continua. continua. Eu quero agradecer também a todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigado. Que vocês possam refletir no que a gente acabou conversando aqui, que eu acho que é mais um bate-papo. E é tão interessante que eu me sinto como se a gente estivesse na nossa casa com um monte de amigos. É isso que é É mais verdade. gostoso, né? Que todos possam refletir sobre o texto. Deixamos aí no texto aí, na nossa live aí, vai estar gravado depois, né, Márcia? O Sim, vai livro, os ficar tanto capítulos. aqui no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube e no Facebook. E daí Exatamente. depois eu vou tirar foto desse texto e vou deixar lá nos nossos stories, Legal, legal. tá bom? Então, eu vou fazer uma prece rapidamente para a gente encerrar, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá? Agora eu chamo a todos que estão nos assistindo, que possamos serenar nossos corações, acalmar nossos pensamentos, elevar os nossos maiores desejos a Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo. Pedir a Ele que nos conforte, que nos ampare, que Tua luz chegue a cada um dos lares que estão agora chegando a nossas mensagens. Que Tua luz possa envolver a todos, sem exceção, os encarnados e desencarnados. Que possa, Senhor, essa luz banhar as paredes dos lares, as portas e janelas, a todos os seus habitantes, as famílias que estão reunidas neste momento. Que teu amor incondicional aconchegue os corações aflitos, trazendo esperança e conforto, trazendo também, Senhor, a certeza de que um dia estaremos todos nós juntos, num mundo muito mais feliz, preparado pelo Pai que nos criou. Jesus, nós agradecemos essa oportunidade, rogando a todos os mentores de cada um que possa fluidificar as águas que estão na mesa, no quarto, na cozinha, não importa, que possa fluidificar para que ela possa ser trazer o nosso bálsamo para o corpo físico, como também para o nosso espírito. Jesus, pedimos por nós para que possamos ter força sempre e coragem para prosseguir, acalmando nossas ansiedades e trazendo conforto aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Hernani, Obrigado. obrigada. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. E até Tchau, gente. amanhã às 6 horas e no sábado às 14h30. Tchau, fiquem Sim. com Deus. Tchau.